Essa semana, o jornal Abre Aspas entrevista os pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos nas eleições de 2020. A SP Rio ressalta que, em razão da pandemia, as eleições podem ser adiadas, mas com os prazos do TSE mantidos, sendo as convenções partidárias e o registro oficial das candidaturas até agosto, a SP Rio Mais vem cumprir seu dever maior de trazer informações reais e de qualidade a seus internautas. No que se trata de eleições, dar voz aos próprios candidatos. Tendo como base a pesquisa eleitoral realizada pelo jornal O Vale e Paraná Pesquisas, a SP Rio Mais se oferece a escutar os pré-candidatos à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, tendo o tempo máximo de 15 minutos a cada candidato e perguntas pré-selecionadas. A SP Rio Mais ressalta que, em razão da pandemia, as entrevistas serão realizadas via Skype ou no estúdio com distanciamento recomendado. Em caso de instabilidade na internet, o candidato terá o tempo pausado para que a justiça entre os concorrentes seja sempre exercida. E hoje nós recebemos e vamos conversar com o vereador Wagner Balieiro, do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato aí à Prefeitura de São José dos Campos. Douglas, é um momento que é sempre muito interessante, tanto para nós, mas principalmente aqui para os nossos internautas, né? Exatamente. O vereador já está em contato com a gente. Vereador, tudo bem? Nos ouve? Nos vê? Olá, Douglas, tudo bem? Bom dia. Olá, senhor Bom Wagner. dia, o Glauco. Olá, senhor Wagner, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais. Com o tempo começando agora, vamos lá? Começando o tempo e já a primeira pergunta. Para começar, como o senhor aí vê essa pesquisa política em que aparece na segunda colocação pela corrida à prefeitura aí com 10% das intenções de voto? Olha, Glauco, Douglas, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade de estar fazendo esse debate junto com vocês pela SP Rio, dizer que é importante a gente começar a trabalhar e a discutir a questão eleitoral na cidade. Nós sabemos que toda essa crise, toda essa pandemia mudou muita coisa em nosso mundo, inclusive em São José dos Campos, mas quando a gente viu essa pesquisa eleitoral, ela trouxe também a oportunidade da gente começar a debater esse tema que é muito importante, que é a situação de como nós vamos querer o nosso município nos próximos anos e quem vai estar na frente nessa gestão, né, das mudanças que são tão necessárias em nossa cidade. Eu recebi a pesquisa com muita alegria. Eu acho que, mesmo não sendo pauta, a nossa candidatura já apareceu em segundo lugar, né? Mesmo sabendo que ainda a grande maioria das pessoas não estão com esse tema em pauta, não estão tendo, ali a gente percebe pela pesquisa que mais de 66% da população ainda na espontânea não tem um candidato definido. Então, o principal ponto positivo que eu vejo nessa pesquisa foi o fato dela ser realizada e começar a colocar em pauta a questão eleitoral. Até porque muitos dos problemas que nós estamos vivendo hoje, em função da pandemia ou da situação que a gente está passando na cidade, ela passa também por uma situação de decisão de gestão. E isso é necessário ser debatido na cidade, porque os dois assuntos eles vão se cruzar lá na frente. Perfeito. E falando exatamente de gestão, vereador, quais os principais pontos sua gestão teria no comando da cidade e em que eles seriam diferentes aqui da atual gestão do prefeito Felício Ramute? Olha, Douglas, nós hoje precisamos e não podemos fugir da nova realidade que nós vamos ter daqui pela frente em função de toda essa crise. Nós estamos passando por uma crise que é a maior da nossa geração, que vai exigir uma mudança muito grande, até do perfil do que nós devemos fazer em relação aos gastos públicos, ou o olhar que nós precisamos ter para a cidade. Então, primeiro passo fundamental é colocar São José de novo na questão do desenvolvimento, né, gerar emprego na cidade, cuidar das pessoas em nossa cidade. São José dos Campos, independente da crise, ela já estava numa situação onde tínhamos uma situação de geração de emprego muito ruim.
Em 2019, antes da crise, São José já foi a pior em geração de emprego no Vale do Paraíba e a quinta pior do estado. Então, já é uma situação complicada que a cidade estava vivendo, com falta de geração de empregos, com uma falta de uma política de desenvolvimento. Então, primeiro passo e fundamental é que nós tenhamos uma retomada do desenvolvimento da cidade, auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas a terem a colocação do emprego com políticas municipais. Muita gente acha que só depende do Estado e do governo federal. Política de desenvolvimento da cidade envolve sim a prefeitura, envolve a necessidade da gente ter gestões que possam ajudar a ter geração de emprego, retomada do desenvolvimento da cidade. Um outro item importantíssimo é que toda a política da cidade ela tem que ser voltada para auxiliar as pessoas. A cidade não vive sem as pessoas e as pessoas hoje estão precisando de apoio, seja nessa política de desenvolvimento e seja até, inclusive, no apoio social, no auxílio econômico nesse momento. Auxílio para as pessoas, auxílio para as empresas, auxílio para os comércios de nossa cidade. Esse momento que a gente está passando, é necessário a gente direcionar o orçamento da cidade para auxiliar as pessoas, aproveitar a situação financeira da cidade, que está recebendo aí diversos tipos de auxílio, para que façamos uma política de auxiliar as empresas e as pessoas da cidade. Isso tem que ser feito com muita transparência, com a participação da população. Nós não podemos mais ter um governo onde as decisões elas não envolvem as pessoas e onde você tem uma capacidade de ouvir hoje que realmente é muito ruim na cidade. A cidade hoje não ouve as pessoas, não fala com as pessoas sobre aquilo que é mais importante de ser realizado na cidade. Então, ter o auxílio ao desenvolvimento da cidade, o auxílio com o apoio social de verdade para a nossa população. Lembrando que o auxílio social, quando a gente fala, também ele vai retomar muito antes da crise. São José, há alguns anos, não vem fazendo política social na cidade. Por exemplo, hoje tem uma discussão se deve ou não ajudar com a cesta básica, mas a cesta básica foi cortada da população desde 2017. A questão da política habitacional, da política de regularização, que são medidas sociais, já está em passos lentos ou caindo há alguns anos. E isso ficou mais perceptível em função dessa crise que aumentou de maneira enorme a partir de agora. Perfeito, senhor Wagner. E cumprindo aqui as perguntas a todos os candidatos, temos aí o pós-pandemia, que com certeza terá um cenário complicado, seja na economia pública, seja na privada. Se eleito prefeito, como o senhor lidaria já especificamente com esse cenário pós-pandemia? Olha, nós temos uma situação que ela vai trazer um desafio para todos os gestores daqui pela frente. Mas tem que ter um olhar claro em ajudar as pessoas de nossa cidade. Então, as políticas públicas, todas as medidas têm que ser feitas no sentido de atender à demanda das pessoas de nossa cidade. Gastar onde é necessário e tendo resultado. Vou dar um exemplo aqui. Nós tivemos uma polêmica muito grande, por exemplo, com relação à Ponte Estaiada. A Ponte Estaiada foi uma obra muito cara, de mais de 60 milhões de reais, que não teve o debate necessário se a população gostaria de ter essa obra ou não, se não teve um momento onde a cidade foi pactuada com essa obra, né, se ela era mesmo necessária ou não. E pior que isso, corre o risco de não resolver. Tem muitos estudos dizendo que ela pode não resolver o problema daqui para frente. Então, vai gastar um dinheiro grande em nossa cidade, um recurso muito grande em nossa cidade, tem que ter um pacto com a cidade, né, ouvir a população, estabelecer resultados ao gastar esses recursos. Algo que não foi feito, por exemplo, numa obra que custou mais de 60 milhões de reais. Não ficar aumentando o endividamento da cidade, que está tendo um endividamento maior a longo prazo, sem ter esse pacto com a população, até porque você precisa, primeiro, fazer obras que dêem um resultado. E, segundo, ter clareza de onde que está vindo esses recursos. Fazer obra para depois deixar para outros prefeitos e outras gerações pagarem é uma situação que a gente não pode ter acontecendo na cidade sem o devido pacto com a população. E, além disso, em função de tudo que a gente está passando hoje, é fundamental que nós tenhamos um outro olhar para a economia da cidade. Quando a gente fala de geração de emprego, de auxiliar em desenvolvimento, é porque é o momento mais necessário que hoje a população precisa de apoio do poder público. Quando
a gente discute, por exemplo, medidas na área de mobilidade urbana. Mobilidade urbana, quando você discute ela, você tem que pensar e olhar para as pessoas. As medidas têm que ser feitas principalmente para ajudar quem anda no transporte coletivo. Por que no transporte coletivo? Porque é onde tem mais pessoas. Então, você tem que ter medidas e gastar recursos para ajudar as pessoas na questão de mobilidade urbana. Você tem que ter apoio nos comércios da cidade nesse momento, porque você vai estar ajudando as pessoas. Os comércios hoje estão precisando de apoio. Nós temos exemplos em diversos municípios de gestões que estão sendo feitas para ajudar os comércios. Cadê a ajuda que poderia ser feita aqui em nossa cidade? Nós precisamos ter um governo que faça isso, né? Da mesma maneira que nós precisamos corrigir algumas injustiças de legislações que nós vimos acontecer nos últimos anos em nosso município. Não dá mais para a gente fazer medidas, e estão em leis, onde quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos. O Robin Hood, ao contrário, que é algo que algumas legislações estão permitindo acontecer em nossa cidade e que a gente precisa corrigir isso urgentemente, parar de penalizar o setor produtivo, parar de penalizar a população trabalhadora de nossa cidade, começando com a correção desses tributos que foram criados aqui em 2017, 2018, que tiraram das pessoas mais simples e mais trabalhadoras de nossa cidade. Então isso é algo também que a gente precisa corrigir e colocar uma justiça social nessas legislações que foram criadas e que estão penalizando muito a nossa população. Perfeito. Vereador, a gente está com tempo agora de mais ou menos 9 minutos e 40 segundos aqui, só para o senhor controlar aí também. E temos vários cenários e bandeiras que geralmente são levantados em uma campanha eleitoral. Um exemplo, né? Segurança, educação, família, economia, como o senhor já falou. Obviamente, um prefeito tem que lidar com todos esses cenários. Mas qual bandeira o senhor considera mais importante na sua campanha e para São José dos Campos? Olha, Douglas, eu vou novamente colocar ele no tripé. 3 bandeiras, e dentro dessas 3 bandeiras vão entrando todas as demais políticas. Quando a gente fala de auxiliar no desenvolvimento da cidade e auxiliar as pessoas, essa é uma bandeira. São José precisa retomar sua capacidade de gerar emprego e precisa cuidar das suas pessoas que hoje estão precisando de apoio. Quando a gente pega, por exemplo, numa cidade onde o auxílio de R$600 teve que ser fornecido a mais de 120 mil pessoas de São José dos Campos, é algo que tem que ter um outro olhar. Os números mostram um empobrecimento, uma falta de geração de empregos na cidade que a gente precisa olhar e trabalhar, colocar a prefeitura para fazer esse papel de ajudar no desenvolvimento da cidade. Um outro tripé é a questão do apoio social. Eu citei alguns exemplos aqui de políticas sociais, seja de auxílio emergencial municipal, cesta básica, trabalhar uma política de habitação, trabalhar uma política melhor de regularização, mas entrando também na parte, por exemplo, de educação. Nós temos uma legislação de educação, que não é de hoje, que nós temos que zerar o problema de vaga de creche em nosso município. Isso não foi cumprido até agora. Precisa ser zerado esse problema de vaga de creche no município. Precisa aumentar e valorizar, aumentar a qualidade de ensino e valorizar os professores da cidade. São José dos Campos tem um dos menores, no Vale do Paraíba, um dos menores salários para professores em início de carreira. A situação do salário, porque todo mundo fala de valorização do professor, mas quando a gente vai olhar a situação do professor aqui em São José, ele recebe menos que Jacareí, por hora aula, ele recebe menos que Tremembé, ele recebe menos que as cidades aqui de São José, do Vale do Paraíba e da maioria dos estados. Então você precisa ter uma valorização permanente do professor e investir em tecnologia na área de educação. Nós tínhamos um programa importante que era o Escola Interativa, que hoje é fundamental para que a gente possa ter o atendimento dos alunos nessa crise, e a gente viu que houve um desprezo por esse programa, e agora ele está sendo muito necessário num momento de crise como esse. Na questão da saúde, é urgente, dentro desse tripé do apoio social, é urgente a recomposição dos quadros de servidores efetivos. Nós temos hoje uma queda, comparado com 2017, de mais de 100 médicos. Nós perdemos vários profissionais da área de enfermagem e esses postos não foram repostos, né? Não foram recolocados às pessoas. E isso está trazendo um prejuízo de atendimento, principalmente lá na ponta, na parte de atenção básica, onde a gente tem as equipes dos estratégias de saúde da família sendo diminuídas, a parte de atenção básica, que é uma parte de prevenção, sendo diminuída em nossa cidade. Então a gente precisa voltar. Eu não estou falando nem de ampliar, não, de pelo menos voltar aquilo que a gente tinha na área de saúde aqui no município. E
Quando a gente fala aqui, por exemplo, de política de mobilidade urbana, eu coloco ela também como uma questão de apoio social, de trabalhar medidas na área de mobilidade, onde possamos valorizar as pessoas, ter um transporte coletivo que demore menos tempo para cumprir seu destino. Então, por isso, precisa investir em política sustentável na área de mobilidade, valorizando a construção de ciclovia, melhorando e ampliando os corredores exclusivos de ônibus, diminuindo o tempo de viagem e colocando uma tarifa acessível. Toda a lógica, hoje, do uso dos recursos da cidade tem que ter uma mudança em função, inclusive, dessa crise que a gente tem. Valorizar as pessoas e apoiar as pessoas de nossa cidade. Ter um outro olhar para termos uma cidade sustentável e uma cidade que possa ajudar as pessoas. Por outro lado, não dá para a gente fazer isso sem valorizar o servidor de nossa cidade, o servidor público, que foi tão atacado na atual gestão. Os ataques, seja na aposentadoria, seja nos vários planos que ocorreram aqui, o servidor público ele foi muito desprezado, né, na atual gestão. Então, a gente precisa voltar a valorizar o servidor público, que precisa ter medidas concretas, né, de valorização e precisa ser mais prestigiado no seu trabalho. Né? Tudo isso nós precisamos trabalhar na montagem com um plano de governo que envolva a participação da população. E, nesse sentido, quero deixar aqui, tanto para o Douglas, para o Glauco e para todos que nos ouvem, que o nosso plano de governo está sendo construído a partir da experiência que eu tenho na cidade, do conhecimento que nós temos das realidades que existem em nosso município. Eu sou joseense, nasci em São José, tenho uma experiência já de 4 mandatos de vereador e acho que para que a gente possa, de fato, fazer uma cidade que vai ter um olhar novo para as pessoas, é fundamental que as pessoas possam participar do plano de governo. Então, fica aqui já o convite para todos os meios de imprensa e para a população sugerir, apontar sugestões, críticas, para que a gente possa fazer um novo caminho para a cidade com base num bom diagnóstico que a gente já está montando aqui para atender os anseios de nossa cidade. Perfeito, Wagner, o seu tempo aí já de 15 minutos agora estourado, então a gente creio que o senhor já fez as considerações finais aí nessa pergunta. Muito obrigado por participar conosco aqui do Abre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pela iniciativa, bom dia a todos. Muito obrigado, senhor Wagner Balieiro, do PT, pré-candidato à Prefeitura de São José dos Campos, que esteve ao vivo no Abre Aspas de hoje. Um ótimo dia ao senhor e muito obrigado.